Muitas pessoas acham que fé e ciência não podem andar juntos, que as duas se contradizem, que uma nega a outra. A gente vai falar sobre esse assunto, fé e ciência, no próximo. Nós temos convidados especiais, a pastora Esmeralda Campelo Vilela e o pastor Antônio Petros dos Santos, que escreveram o livro O Alfa e o Ômega, que trata sobre esse assunto, a fronteira entre a fé e a ciência. Muito obrigada por terem vindo. Tudo bem? Tudo bem. Também é um prazer nosso, né? Nós estamos felizes por estar aqui com você. Isso, que bom. Como é que surge no coração de vocês a ideia, o desejo de escrever esse livro, um livro sobre esse assunto que é tão polêmico e tão discutido? Aliás, eu acho que é até pouco discutido, não deveria ser mais discutido. Olha só, começou quando o primeiro encontro que eu tive com a revelação de ciência e fé foi quando eu vi uma dilatação do tempo na segunda carta de Pedro. Quando ele fala, ele explica sobre o fim dos tempos com um enrolar dos céus e da terra. Tudo indica que é um Big Crunch. Né? Traduz crunch. Então, professor. É quando o universo, são três possibilidades, Big Crunch ou the Big Whimper. Então o Big Crunch é quando o espaço e o tempo se enrolaria e se sucumbiria, né? E desapareceria o espaço e o tempo. E para isso ele fala, filhinhos, para vocês entenderem isso, vocês têm que saber que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Isso é uma dilatação de tempo, coisa que só foi descoberta em 1905 por Einstein. Olha só. E aí você sentiu que precisava colocar isso num livro que muitas pessoas não pensavam? Antes de colocar no livro, eu coloquei na equação da relatividade especial de Einstein, o corpo em repouso, eu coloquei 1000 anos, 365 mil dias, e para o corpo em movimento, 365, coloquei para Deus. Na equação, e deu exatamente a velocidade da luz. Por isso Jesus falou, só a luz da vida. Olha só, tá vendo, gente? Foi tremendo. Tem que falar, tem que conversar com mais calma, porque é um assunto muito profundo, né, pastora? Como é que você entrou nessa história aí do Einstein e da equação, etc. Resumindo tudo, o pastor Esmeralda Campelo entrou. Bom, o meu assunto é mais Apocalipse, né? Mais a parte bíblica. E como a gente tem um elo de amizade há muito tempo, a gente sempre questionava sobre isso, e eu aceitei o desafio, né, de estar falando sobre os textos bíblicos, que é a primeira parte do livro, e que ele que tem bastante competência, ele é professor lá na Suíça, considerado um dos melhores professores de matemática e física, então ele tem todo o domínio aí nessa matéria, né? E eu fico mais com a parte teológica. Isso. Bom, o que vocês começam a falar pra gente, então, sobre isso, sobre a fé e a ciência? As pessoas acham que a ciência é uma coisa, a fé é outra, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, ou que muita gente, digamos assim, o lado científico, que é o quântico, que é o objetivo, que é o ponderável, digamos assim, né? Ele sempre quer pontuar as coisas, quer que as coisas sejam provadas, né? A ciência sempre quer provar as coisas. E a fé, né, como a própria Bíblia diz, é a certeza daquilo que a gente não vê, daquilo que a gente espera. Como juntar as duas coisas e o que é que vocês veem que a Bíblia comprova ou diz sobre essas duas coisas juntas? Márcia, né? É o seguinte, Werner von Braun, ele foi um grande físico, alemão, ele falou que nós temos duas possibilidades de ver a verdade, ou através de uma janela imensa que é a fé, ou então através de um buraco de uma fechadura, que é um buraco de uma fechadura, que é a ciência, né? A fé é a firme convicção daquilo que nós não vemos, né? Isso significa que Deus não abre sempre os nossos olhos para que nós venhamos a ver, senão não teria sentido a fé. Agora, o que é muito importante é que nós temos também o tato, né? Nós temos que ter o tato. O que é isso, né? O que eu estou tocando aqui, né? Isso é a ciência, isso é a lógica e a nossa inteligência objetiva, né? Então, muita coisa
que a verdade, através da ciência, já foi comprovada através da ciência, né, é bloqueada por causa do dogma. A pessoa não quer discutir aquilo, né? Mas a gente pode sempre questionar por que aparece um anjo, por que ele desaparece, né? O que é o céu dos céus, os céus dos céus. No início criou Deus os céus e a terra. São palavras originais para espaço e tempo, né? E então, quando a gente começa a colocar... E o que é muito interessante é que a ciência, a Bíblia, ela fala da ciência moderna, que é muito interessante, por isso que ela foi dogmatizada, porque ela fala da ciência moderna. E parece que os poderes das trevas conseguiram gerar uma inimizade, um plano, né, maligno entre a ciência e a fé de Jesus, né, para que nós não venhamos a entender. E os sofismas entraram nessa brecha. Agora é hora de trazê-la ao lado do outro. Né? Uma das coisas que me fez tomar muito interesse por esse assunto são milagres que eu tenho presenciado na minha vida. E comentando com ele mesmo já participou muitas vezes, a própria vida dele é um milagre. Né? Pode contar? Há muito tempo atrás, eu tinha um trabalho ali na rua São Paulo e a mãe dele chegou lá e colocou o nome dele num papelzinho para oração. E eu tirei aquele papel e, pela revelação de Deus, eu falei que aquela pessoa estava no inferno, estava com a vida totalmente. Nesse tempo ele era doidão, não é? Ele melhorou muito. Só mudou a loucura de lugar agora, né? Sim, verdade. E Deus me falou que aquela pessoa estava no inferno, estava com a vida completamente destruída, mas que haveria de se converter e se tornaria uma das pessoas mais conhecidas no mundo e importantes. Olha. E realmente ele tem tido estas honras na Suíça, como professor, como mestre, reconhecido, não é? E tanto que o livro está causando impacto por lá também, né? Pessoas que querem questionar, que querem perguntar, pessoas que estudam, que são doutores em ciência, né? E querem saber do assunto. Então, milagres desse tipo que me fizeram também sentir o desejo de participar de uma coisa tão profunda que eu, na verdade, desconheço, né? Eu sei mais sobre a fé e sobre não é, a Bíblia, a teologia, mas eu tenho acreditado nas coisas. Unindo os dois conhecimentos. Estamos falando sobre a fé e a ciência, a fronteira entre essas duas matérias, digamos assim. Eu recebo a pastora Esmeralda Campelo Vilela e o pastor Antônio Peters dos Santos. Eles escreveram este livro lindo que está aqui nas minhas mãos. Com certeza não só a capa, tudo, o design dele está lindo, a maneira com que ele foi desenhado mesmo, mas principalmente o conteúdo, né? O conteúdo que está lindo, o alfa e o ômega, os limites do entendimento humano, a fronteira entre a ciência e a fé. Muito bem. Aqui nós vemos que ficou muito lindo, assim, né? O tipo de papel foi muito bem escolhido, muito criteriosamente escolhido. E a gente vê aqui que é um livro, apesar de ser grosso, né? Ele tem quantas páginas? 300 páginas. Ele é gostoso de ler, né? A forma das letras, tudo isso é importante, principalmente um assunto assim tão profundo, né? Bom, você, pastor, conduzindo uma igreja, né? Que você conduz uma igreja lá na Suíça, como que você leva as suas ovelhas, né? Conduz as suas ovelhas nesses dois caminhos? Olha, Márcia, a Igreja Boanerges não é a igreja, é uma comunidade missionária evangélica, né? Todas as pessoas eu preguei, eles saíram do mundo, inclusive minha esposa, né? Nós já estamos há 15 anos trabalhando lá, 16 agora, e o espírito lá na Suíça e na Europa, de um modo geral, é um espírito humanista, materialista, né? Aquilo que se chama de fé cristã tornou-se uma filosofia humanista, né? E justamente por causa dos dogmas que foram gerados pela religião, quando chegaram na fronteira do entendimento, né? Muitos crimes foram feitos no período da Inquisição, na Idade Média, justamente por causa disso, porque ninguém quis